iniciando a nossa conversa dessa noite, né? Lembrando que é sempre um encontro nosso sobre saúde mental e espiritualidade, né? E às vezes a gente se ocupa com mais um lado do tema, do outro. E hoje eu fiz um desafio a mim mesmo de falar um pouquinho sobre a palavra. Depois que eu coloquei o título, né, para que pudesse ser divulgado, a gente tinha pensado em muitas coisas, eu fiquei, né, vendo assim que a interpretação do título podia ser muito extensa, né? Se eu estaria falando sobre a palavra do terapeuta, se eu estaria falando da palavra, né, daquele que busca ser terapeutizado, né, alguém que está buscando ajuda. Se a minha preocupação maior seria a própria palavra, né, ou uma expressão muito grande da nossa vida, que é o silêncio, né? E buscando, então, fazer essas reflexões que eu estou dividindo com vocês, eu achei interessante falar um pouquinho de palavra, claro, né? Mas falar também um pouquinho da importância do silêncio na vida da gente. Não, né, do contexto do silêncio que o oriental fala, desse vazio de pensamentos dentro de nós, mas do silêncio, que é essa postura que é ao mesmo tempo reflexiva, porque ela fala de mim, para mim, né? Ela é também uma expressão para o outro, que pode ser uma colocação de serenidade, de calma, mas pode também ser interpretada como algo desafiador e incomodativo, né? Conforme o momento ou a postura das pessoas, a palavra ela pode significar, na verdade, algo que incomoda, o silêncio, desculpe, é algo que incomoda profundamente o ser. No livro O Homem Sadio, uma nova visão, que é uma obra publicada pela AME Editora e que traz uma abordagem filosófica sobre o homem, né, e todo um contexto onde o homem está, ele tem um capítulo que o título dele é a palavra. E nesse capítulo há uma colocação muito interessante de Virgílio Pedro de Almeida, que dita essa página a médium Alcione Albuquerque, que a palavra ela pode ser comparada com o bisturi. Que se ela estiver em mãos corretas, ela vai poder salvar vidas. E se ela estiver sob o cuidado
de alguém com pensamentos infelizes e sofridos, ele certamente vai ser usado para ferir e, inclusive, ele pode matar. A palavra também é assim. E mesmo quando expressa, muitas vezes, ela não é apreendida da maneira que nós precisamos entendê-la. E nessa página, o editor ele colocou um comentário numa colocação de Jesus, que está no Evangelho de João, no capítulo 8, 43, que diz assim: por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Então, muitas vezes, nós não vamos estar aqui fazendo um estudo evangélico, mas pegando essa expressão para que a gente pense, é que muitos homens e mulheres, eles não conseguem ouvir as pessoas ao seu redor porque eles não têm condições emocionais ou de maturidade para aceitar, acolher essas falas dentro deles mesmos. A palavra, ela é muito importante, ela é talvez uma das maiores conquistas que o ser humano teve, por conseguir ter essa linguagem que foi se expandindo e que não é presente da mesma forma nos animais, e fez com que a comunicação humana crescesse, uma coisa fundamental para um ser que é um ser social. Nós somos eminentemente sociais, coletivos. A criatura humana não foi feita para a solidão. As pessoas às vezes escolhem esse caminho, mas a solidão, na grande maioria das vezes, não é o real caminho da figura humana, do ser na sua caminhada. E dentro do processo de socialização, a palavra se tornou fundamental para o homem. No processo terapêutico, não é diferente. A palavra, ela expressa o sentimento da criatura, mas pode expressar também aquilo que o indivíduo quer passar para o terapeuta, que não é uma realidade. Quando, na verdade, ele não está fazendo isso para enganar alguém do lado de fora. Ele está fazendo isso na tentativa de se enganar. Quando eu digo uma mentira para o outro com o objetivo de tirar vantagens ou de qualquer outra postura de convencimento alheio, eu posso saber e ter noção
clara que aquilo é mentira e aquilo não me atende. Mas dentro do processo terapêutico, onde você está com um profissional, com uma proposta de trabalho, né? Quando a mentira toma esse espaço, ela não está tomando espaço para ser colocada só de um pseudo-convencimento do terapeuta. Ela está sendo usada, na verdade, para tentar convencer a criatura daquilo que ela expressa para a sua vida. Né? E muitas vezes, na comparação que nós falamos, né, o silêncio ele é tão incomodativo, seja dentro do ambiente terapêutico, seja em qualquer relacionamento humano, ele é tão incomodativo que nesse contexto, né, a gente foge, né, e ocupa a cabeça com muitos barulhos para não ter que ouvir os barulhos que estão dentro de nós. Né? Nós usamos a linguagem tanto quanto usamos os sentimentos para dizer para nós alguma coisa. E muitas vezes nós estamos nesse lugar da fala de Jesus. A gente arruma outros barulhos porque a gente não tem condição emocional, né, afetiva, de maturidade para escutar o que a nossa consciência, o nosso interior está nos dizendo. Mas eu queria falar de alguns momentos do relacionamento humano, aonde a palavra mal usada, mal colocada, mal expressada, tanto como o silêncio, podem gerar inúmeras questões na criatura, causando a ela, né, uma cascata de emoções e, do ponto de vista neuroquímico, né, uma liberação de neurotransmissores que vão coordenar a liberação adequada ou inadequada de hormônios e vão facilitar ou dificultar o estado de imunidade da criatura, produzindo doenças orgânicas ou transtornos mentais. A ciência atual, ela caminha, né, numa busca importante, né? Nós não temos aqui crítica, uma busca importante desse entendimento. Até para ver se nós temos formas também mais materializadas de controle dos nossos sentimentos e emoções, já que o desafio da disciplina e do equilíbrio é algo
que a grande maioria de nós foge. A gente, independente de qualquer crença espiritual, a gente vive e se comporta na vida a busca de algo que caia do céu sem trabalho, sem esforço. E a medicação muitas vezes parece isso. E como a gente falava, na nossa live sobre medicina do estilo de vida, há hoje também uma preocupação do trabalho de prevenção, da mudança do comportamento das criaturas, de maneira que a gente precise cada vez menos de medicamento e que a gente possa cada vez mais prevenir do que remediar dentro da nossa caminhada. E com a palavra não é diferente. Um dos pilares da medicina do estilo de vida, como a gente já disse em outra live, é o relacionamento humano. E não há como falar do relacionamento humano sem falar da comunicação humana. E quando nós falamos da arte da palavra, a comunicação é uma arte, é um desafio para a criatura. O processo de comunicação é aparentemente muito simples, mas ele se transforma em algo muito complexo pelas condições das próprias criaturas. O que eu quero dizer com isso? Todas as vezes que a gente fala em comunicação, a gente tem 3 coisas fundamentais. Nós temos um indivíduo, ou um aparelho, quando a gente fala dessa comunicação física, que é efetor, um aparelho que é receptor e um meio ambiente. Um meio aonde acontece essa comunicação. É isso, simplesmente, o mecanismo essencial da comunicação humana. Mas esse mecanismo essencial da comunicação humana, ele convive com uma coisa que o torna complexo, que são os ruídos. As interferências que surgem no processo de comunicação. E essas interferências, elas são de diversas formas. Nós temos as interferências pelos erros de comunicação. A primeira marca desses erros são os erros de expressão. O indivíduo, ele quer dizer algo e por uma inabilidade, uma incapacidade, ou por um defeito dele,
ele diz outra coisa que não era o que ele queria dizer. Então, isso pode ser neurológico, isso pode ser emocional, isso pode ser cultural, pode envolver inúmeras coisas. Uma criatura brasileira que vá ao interior do estado de Minas Gerais e tente conversar num primeiro momento com alguém mineirão, né, bem mineirice mesmo, do mineirinho todo, ele vai te dizer coisas que culturalmente na cabeça deles são algo que na cabeça do outro não vai ter o mesmo sentido. Nas nossas relações, isso acontece muito. De você não ter efetividade no que fala, porque a sua palavra ela não transmitiu ao outro o que você queria, porque entre o que você diz e o que o outro ouve tem significados diferentes. Nós, enquanto emissores, temos ruídos da emoção. Eu falo de alguém que eu não gosto com uma tonalidade. Às vezes até dizendo coisas boas dele, mas como eu não gosto, aquilo perpassa na comunicação e pode ser compreendido de maneira diferente. De outro lado ou de outro modo, né, eu posso não ter a palavra adequada. Né? Então o mineiro vira para o indivíduo e fala um trem, as pessoas vão entender isso uma locomotiva, mas trem para a gente que é mineiro é um trem e a gente entende que é um trem muito facilmente. E se alguém te disser que está sentindo um trem, o outro mineiro sabe que trem que ele está sentindo. São coisas, né, que eu estou trazendo aqui para se pensar, para se entender nessa clareza e nessa busca que nós fazemos. Então, a arte da palavra envolve muitas coisas dessas. Se eu não souber, isso complica. Depois, a forma como eu digo, a maneira como eu expresso, o outro pode, tendo um defeito no aparelho receptor, não resolver. Porque eu falei baixinho e o outro tem uma deficiência auditiva. E ele não ouviu. Ele não entendeu. E às vezes o seu orgulho, a sua vaidade não permite retornar assim, eu não entendi. Então ele leva uma mensagem do jeito que ele quis e as coisas se complicam. Nós temos as interferências, né, do receptor. Se eu não estou bem com aquele que está falando, eu provavelmente vou ouvir muito pouco do que ele diz. E isso vai gerar uma série de consequências muito infelizes na relação. A interpretação do que se fala sem a verificação do que foi falado é algo bastante complexo.
A gente interpreta as coisas com o sentido que a gente quer. Há um texto, se não me engano, um texto do Milor Fernandes, que o texto é muito, né, interessante, que o título é O Difícil Facilitário do Verbo Ouvir. Porque é muito complicado ouvir. Nós somos pessoas que ouvimos pouco, ouvimos errado, ouvimos com mal ouvido, né? Escutando sem o interesse real da coisa, com as interpretações que nos interessam. Né? Esse contexto já dificulta e nos mostra que falar é uma arte. O processo de comunicação é uma arte. Só nesse contexto de interpretação, eu queria dividir aqui uma historinha muito interessante que eu falo muito nos meus workshops, nos trabalhos que eu faço sobre comunicação, né, sobre esse entendimento, né? Na época em que os telegramas eram muito comuns, aqui deve ter gente que não sabe nem o que é telegrama, né? Nunca recebeu um telegrama, que hoje tem Zap, tem e-mail, tem muitas coisas, mas o telegrama, né, ele vinha com muito poucas palavras para informar muita coisa, porque a gente pagava por palavras. Então, quanto mais palavras tivessem no telegrama, mais caro era o telegrama. Então, os telegramas, às vezes, eram muito sucintos na tentativa de dizer o que era necessário, né? E nesse contexto, né, nesse aprendizado, as coisas ficavam feias certas horas. Então diz, né, uma família, um pai, uma mãe morando no interior, né, tendo um filho na capital estudando. E o filho, ocupado com estudo, ou apaixonado pela cidade grande, ou ofuscado por qualquer outra coisa, né, que não nos vale aqui porque não é o nosso papel julgar, ele passou a ser uma criatura mais ausente da vida dos pais. E o pai ficava muito bravo com isso e muito incomodado com essa situação. A mãe, mais acolhedora, tentava entender e compreender as coisas, colocar pano quente nessas conversas. Mas a coisa ficava complicada. Um dia chegou então um telegrama. E quem recebeu o telegrama foi o pai. Então o pai recebeu o telegrama, abriu o telegrama, você tinha que abrir o telegrama. Quando abriu, ele leu, ele gritou à mulher: mulher, vem cá! Eu já te falei, esse filho não está interessado em nós, não gosta de nós. Ele só está preocupado que a gente sustente ele. Ele deve estar vagabundando, fazendo coisa errada. Olha que tipo de filho que você criou. Porque culpa é da mulher, né? Bem cultura machista. Aí ele virou para ela: olha o que ele escreveu. Como que ele é atrevido. Pai, manda dinheiro. A mulher, né, leu, assustada com o que ele falasse, leu, virou para ele e disse: meu querido, você não leu direito. Ele escreveu aqui: pai, manda dinheiro.
E vocês ouvindo essas duas frases, nós conseguimos ver que falar é uma arte. E essa arte envolve ainda os ruídos externos da situação da comunicação. Então, se eu ouço algo que você me pediu, no momento que eu estou extremamente ocupado com algo que eu acredito muito sério eu tenho que resolver, eu posso te dar uma resposta sim e não, que não era o que eu queria, porque eu não te ouvi. Porque o ruído da vida não me permitiu te escutar. Uma comunicação com ruído físico, né? Você conversar numa boate com música técnica, as pessoas vão entender as coisas todas erradas, né? Você vai falar uma coisa e o outro vai ouvir outra, quando ele não vai ouvir o que interessa a ele, que ele interpretou, e vai ficar ali, ok, tudo bom, isso. Não sabe-se nem o que comunicou. Se antes de eu vir conversar com você, alguém me diz que você não gosta de mim, que você fala mal de mim para todo mundo, que você está puxando o meu tapete para perder o meu emprego. Todo esse processo, quando você se dirigir a mim, eu já vou estar com 4 pedras na mão. Eu vou estar com 4 pedras, um tijolo, um paralelepípedo, tudo para jogar na sua cabeça, porque o ruído da fofoca, da maledicência, tomou conta dessa comunicação. Então nós vemos, a partir simplesmente dessa explicação da física da comunicação, que a comunicação, a arte de falar, a arte da palavra, não é tão simples. E nós temos o hábito infeliz de interpretar o que as pessoas dizem e não de ouvir o que as pessoas dizem. O que o pai e a mãe fizeram da palavra escrita no telegrama foi interpretações. Foi colocar aquilo que ele queria ouvir, o que ele sabia, entre aspas, queria ouvir. Nesse contexto, diálogo é uma coisa muito difícil. Muitas vezes, quando o outro está falando, você já está respondendo a ele antes dele terminar a fala dele. Quando a gente não interrompe o outro para dizer para ele que não precisa continuar, porque eu já sei o que você vai falar. Então, nós temos que entender que a arte da palavra,
a arte do falar é muito mais complexa do que nós queremos na verdade. E que muitas vezes o que nós chamamos de diálogo são monólogos a dois. Alguém de fora ouvindo vai pensar que são duas pessoas em surto psicótico delirando diante uma da outra. Porque não tem nada a ver o que um está falando com o que o outro está respondendo ou está dizendo que está entendendo. E aí, essa interpretação ela deveria ser substituída, né, por uma escuta mais adequada. Nós estamos acostumados a usar o nosso mundo emocional, o nosso mundo intelectual, a maneira que nós queremos para lidar com a comunicação na vida. E não com o que a vida quer nos comunicar verdadeiramente. Eu me lembro que fazendo um curso sobre comunicação, há muitas décadas atrás, a professora, né, que estava dando a aula, ela colocou, né, no antigo quadro negro, embora ele ainda exista em muita escola aí, colocou versos de Fernando Pessoa, que era para a gente dizer o que estava ali. Foi a expressão que ela usou. E os versos eram os seguintes: navegar é preciso, viver não é preciso. E começou uma série de interpretações. Ele queria dizer que o importante era a gente sair da vida, navegar, conhecer outros lugares, caminhar para outras situações, né? Que era mais importante nessa situação, né? Que às vezes não é necessário viver determinadas coisas, que a gente pode sair do lugar e buscar outras, e muitas coisas assim. E aí ela disse, então nós vamos aprender a diferenciar o que é interpretar e o que é ler. E pediu que a gente lesse novamente aqueles versos. Para muita gente ainda ficava confuso. E ela pediu. O que significa cada palavra? Só que a grande maioria de nós pegou a palavra preciso no sentido de necessidade, né? Da precisão de alguma coisa, de necessitar alguma coisa. E não preciso no sentido de ser exato. Então, navegar é preciso, tem precisão. Você pega uma carta de navegação para determinar a sua rota. Se você conhece os movimentos daquele mar e a velocidade de capacidade média de velocidade daquele barco, você pode dizer quanto tempo você vai gastar para chegar
ao seu destino. Existe uma rota, existe uma precisão. Viver não é preciso. Viver não tem receita. Cada um vive a sua vida. Cada um vive da sua forma. Cada um vive com aquilo que lhe é possível. Nesse contexto, né, viver não tem receita, não tem mapa, não tem rota, né, porque a humanidade é imperfeita e a vida humana ela se faz impermanente, ela não é algo constante que se eu determinar A, B vai ser sempre C. E se eu não souber largar as interpretações na comunicação, essa vida ainda vai ser muito mais complicada, muito mais difícil, muito mais complexa do que ela é. Então, há algumas coisas das nossas falas que, quando acontecem, elas são como bisturis. Elas ferem, elas agridem, podem nos agredir outros. E essa agressão, ela traz um sentimento de culpa, quem é agredido um sentimento de raiva, de rancor, de mágoa, de tristeza, né? De angústia. E essas coisas vão adoecendo o ser. Porque se eu vou sustentando essas expressões negativas na vida, a minha vida vai ficando cada vez mais difícil. Então, uma dessas coisas que eu queria lembrar para todos nós, que a gente precisa ter muito cuidado com a palavra, é diante do erro do outro. Identificar o erro do outro já é uma dificuldade, porque às vezes aquilo que eu interpreto que é errado é meu, é cultural, não é do outro. Existem hábitos de comunidades, hábitos de culturas, de povos que são extremamente opostos aos outros. Né? Uma mulher vestida de burca numa cidade brasileira, ela causa estranheza porque é muito diferente, é fora da cultura. E a gente a chama de estranha dentro de uma estatística de normalidade. Mas dentro da cultura e dos países árabes, isso é natural, é normal. Não estou dizendo, discutindo ideologias, eu estou falando dessa compreensão. E se eu começo a falar de erro e acerto, é muito perigoso, mais perigoso ainda, quando a gente vem dos erros das pessoas, a gente usa a palavra, e todas as vezes que alguém erra, a gente resolve corrigir o erro do outro. Isso é um hábito infeliz. A não ser que alguém nos pergunte se aquilo que nós falamos está errado, e
como nós poderíamos nos expressar e nos colocar de maneira diferente. Uma outra situação que acontece a partir de aí, né, é que quando a gente começa a corrigir, ou pior, analisar e comentar as coisas alheias, isso se transforma em intrigas. Isso faz com que as pessoas nos vejam no lugar de julgador, né? De prepotente, de alguém que acha que pode, na sua caminhada, fazer, né, com que o outro aprenda desta maneira, que é realmente uma maneira ruim. A gente, quando vê o erro dos outros, a gente só deve comentar ou dizer se a gente foi questionado pelo autor do erro. Mesmo se alguém vem fazer uma crítica ou um questionamento, e às vezes de forma muito infeliz, a melhor opção é calar a boca, né? Mesmo sabendo que está errado, muita gente não aceita que você se intrometa na vida dele ou corrija o erro dele. E esse mal-estar que vai se construindo, ele não é bom para outra criatura que às vezes se sente humilhada, ofendida, agredida, e nem para você. Porque essa negatividade, essa energia ruim que surge, essa energia ruim vai tomando conta da nossa vida. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está diante de um engano de uma criatura. E se eu não posso ajudar, a melhor coisa é calar. Na arte da comunicação, muitas vezes o silêncio é a melhor resposta, embora não seja uma resposta muitas vezes agradável. Uma outra situação complicada do uso da palavra, o mau hábito da reclamação. Né? A reclamação, em um determinado momento, feita de forma adequada, ela pode ser produtiva, ela pode ajudar. Mas a reclamação que eu estou falando aqui é aquele choramingo do indivíduo o tempo todo, né? Tem um samba, né, um pagode do Zeca Pagodinho, que ele fala dos defeitos da pessoa humana, e ele diz que o mais feio, né, é reclamar de barriga cheia. E tem gente que se especializa em reclamar de barriga cheia. Tem as coisas, mas para fingir que é humilde, que é simples, que não tem vaidade, que não está exibindo, ele reclama de tudo para parecer que está igual, que ele não tem dinheiro, que falta isso, falta aquilo. E às vezes aquilo não é presença na vida dele. Né? Isso é muito ruim, né?
A reclamação só em si é um hábito muito infeliz. Lembrar para todos nós que reclamar não resolve nada. Tem gente que só vive de reclamação inconscientemente para não ter que resolver nada na vida. Porque é mais fácil, mais cômodo, mais simples na vida dele. Reclamar muito até distancia as pessoas da gente. Porque as pessoas não querem gente chata reclamando na cabeça deles o tempo todo. A gente já tem tantos problemas, tantas dificuldades, tantos desafios, ainda vai ficar ouvindo aquele fulano que só chega para reclamar de tudo, ele reclama de tudo. E pior, né? Na minha experiência, esse pessoal que reclama de tudo, dá tudo errado na vida deles. É aquela pessoa que ele vai num restaurante de ótima categoria e ele reclama tanto de tudo, né? Que ele pega o garçom naquele dia azedo, que trata ele mal, ele pede o vinho errado, que não era do sabor dele, a comida vem com mais sal, a sobremesa veio errada, porque eles atraem essas coisas. Né? Todos nós conhecemos gente que reclama, que é ranzinza o tempo todo e tudo dá errado na vida dele. Tudo que ele tenta fazer dá errado. É complexo, é complicado na caminhada. Né? Em vez de ficar reclamando, a gente precisa buscar soluções para a nossa vida. E buscar soluções não significa que eu vou conseguir acertar da primeira vez. E buscar acertar, errar e até errar e um dia acertar, não tem nada de ruim, porque isso se chama experiência. Se eu tiver um olhar positivo, se torna experiência. Então, em vez de eu usar a palavra para reclamar, que eu use a mim para buscar resolver e me cale diante de um lamento que só significa sofrimento, incômodo, mal dizer de mim dentro desse contexto. Uma outra coisa que a palavra não deveria ser usada é para a gente expor a alguém que a gente não gosta dela. Né? Agredir a pessoa, porque isso é uma agressão, falando que eu te detesto, te odeio, você é um nojento, eu quero que você não fique na minha vida, você é o maior ladrão do mundo, o mais vagabundo das criaturas. Isso não ajuda a nossa saúde. E quando a gente vai refletir depois, e às vezes num depois onde os resultados foram muito ruins, vem a culpa, vem o remorso, e esse remorso fica dentro de você e te adoece. Então, ao invés de expor a nossa crítica negativa, o nosso sentimento negativo por uma pessoa, por uma situação, por um lugar que é grato às pessoas, né? Tem gente, né? Infelizmente no Brasil a gente não é muito bairrista, né? A não ser o pessoal do Sul, que tem muito disso, que a terra deles é a melhor, as coisas são boas, eles gostam da cultura dele, né? O brasileiro tem um sentimento muito doentio nesse lugar, mas às vezes as pessoas são apaixonadas com a cidade dela e você vai assim, mas aquele lugar é ruim, nojento, não gosto, que povo ignorante, que isso, aquilo, outro. Às vezes isso agride as pessoas. Você não precisa dizer isso. Você não precisa comentar isso.
E eu não estou dizendo isso só do que eu aprendo, né? Eu já fiz algumas vezes, infelizmente, isso, né? E depois eu me arrependi profundamente do que eu falei. Então, nós temos que pensar, né, que essa questão, né, é muito complicada. E, por exemplo, se você fala de alguém que tem um mau caráter, né, que é uma alma perversa, ela vai querer se vingar de você, ela vai querer te fazer mal, ela vai querer te perseguir, porque você disse para ela que te odeia, que não gosta, que ela é a mais vil das criaturas no mundo. E o que você ganhou com isso? Você perdeu a sua paz. E nós não podemos nos esquecer que nós estamos numa sociedade adoecida. Que a palavra usada como um bisturi inadequado pode se tornar uma discussão e chegar à morte, como nós já vimos muitas vezes nesses crimes que acontecem no trânsito das grandes cidades do Brasil. Uma palavra maldita pode significar uma família que perde um pai, um provedor, uma mãe provedora, um filho, né, com um futuro promissor, porque eles falaram o que não precisavam, o que não deviam. Então, em vez da gente se ocupar em falar mal dos outros, a gente precisava aprender a falar bem das pessoas. Buscar, focar coisas boas, né? O lado que ele tem de bom. Se eu souber olhar o lado bom das pessoas, isso significa que eu estou conseguindo aprender a ser bom dentro de mim. Porque os meus olhos veem aquilo que minha alma carrega. Mesmo que eu não expresse aquilo com tanta força quanto o outro, se eu vejo o mal no outro é porque o mal está dentro de mim. Né? Cuidai para que o vosso coração não seja trevas, né? Os vossos olhos não sejam trevas, porque quão grande as trevas do vosso coração. Se o meu olho vê treva, é porque o meu coração, né, ele está cheio de trevas. Se meus olhos vissem luz, eu só veria luz no outro. Essa é uma situação complicada. Né? Outra coisa que a gente precisaria aprender a calar e agir de outra forma é parar de fazer promessa. Fazer projeto na vida que só fica na cabeça. Eu vou fazer assim, amanhã eu vou fazer desse jeito, amanhã vai descer dessa forma, eu vou construir isso, vai ser assim. Tem gente que passa a vida inteira em sonhos. Né? Sonhar não é problema, eu já escrevi muitas vezes isso nas minhas postagens. Mas a gente precisa mudar. Né? Amir Klink, num texto, né, Paraty entre dois polos, ele fala um pensamento dele no livro muito interessante. Um dia a gente tem que desembarcar dos sonhos e tomar uma atitude. E se eu só falo, né, eu vou criando ao redor de mim um ambiente de desacreditação, de falta de credibilidade do meu comportamento.
O Roberto fala muito, diz que vai fazer muito, sonha muito, mas não faz nada. Se você tem projetos e acredita nos seus projetos, comece os seus projetos, em vez de ficar falando e alardeando as coisas. Comece os seus projetos. Mas comece os seus projetos entendendo, né, que ele vai ter dificuldades. Né? Comece com aquilo que você tem. Né? Eu vejo muita gente dizendo, sinceramente dizendo assim, quando eu ficar velho eu vou ajudar os outros, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Morre com meia idade e não fez nada. Começa a fazer. Né? Há uma expressão que o pessoal usa muito aí, nesses jingles motivacionais, né? Fala assim, surfa com a onda que tem. Começa o caminho com os recursos que você tem. Se você acreditar fielmente nisso, se você se portar positivamente nisso, as coisas vão acontecendo. Elas vão transformando. Mas se não, você mesmo vai passar a desacreditar de você. Né? A menos-valia vai tomar conta de você, você vai ficar cada vez mais doente. Doente na relação, de como se reage, que os outros vão falar que você é o senhor, o rei das ilusões, né? Que acredita em Papai Noel, acredita em Coelhinho da Páscoa, em todo esse processo. Né? E você vai ficar desacreditado com você mesmo, e isso vai cada vez fazer você produzir menos, ter mais angústia, caminhar para um processo depressivo, carregar mágoas de você que são difíceis. Das formas de perdão mais difícil é perdoar a nós mesmos. Né? É fundamental a gente, em vez de falar muito, palavras que vão ficar ao léu porque eu não consigo produzir, eu transformar as minhas palavras em ação e me adaptando diante das dificuldades, em vez de ficar alardeando para o mundo algo que eu não sou, que é um problema também muito sério. Né? Nós temos que ter bastante cuidado nesse contexto. Né? Uma outra situação complicada, né, que a gente precisa pensar são as conversas fúteis. Né? A gente precisa parar e avaliar o conteúdo do que a gente está conversando, ou o conteúdo da conversa que nós estamos iniciando ou adentrando num determinado ambiente. Fofoca, discussão ideológica, conversas superficiais sem motivo nenhum, coisas, às vezes, de baixo calão, sem nenhum contexto, elas não ajudam a vida da gente. E elas vão fazer com que as pessoas vejam quem nós somos de verdade. Caminhar nesse lugar, né, é uma coisa muito ruim. Era preferível que a gente ficasse calado, falar mal dos outros, criticar as pessoas, ficar brigando com o outro que pensa diferente de mim, ou criticando e ofendendo o outro que nem está ali porque ele tem uma visão contrária do que eu acredito,
ou me expressar na conversa em relação a alguém como se eu fosse especial e a outra não fosse nada. A gente tem que ter bastante cuidado com isso. Muito cuidado, né? A gente passa, nesse contexto, uma visão de uma pessoa que a gente é fútil. Não é que a gente não poderia conversar abobrinha, não estou dizendo isso. Mas viver disso, transformar a nossa vida nisso, isso não é uma arte, isso é um desastre. Isso não auxilia, não acrescenta, não nos aprimora, né? Pessoas que vivem nesse lugar, elas geralmente são muito frágeis, muito inseguras, elas dependem de modismos, das coisas, né, nesse campo da futilidade. E aí a gente vê gente adoecendo, porque tem que ficar bonito o tempo todo, tem que ser interessante o tempo todo, tem que ser o top o tempo todo, né? E às vezes as pessoas chegam em determinados momentos que elas se tornam, para se tornarem tops, elas se tornam tão pobres e tão grosseiras com relação com a vida, porque é aquela linguagem que interessa ao povão, que chama a atenção das pessoas, né? Que não é aquilo que constrói uma saúde. Eu não tenho que ser distante do mundo, desconhecer as coisas, eu não assisto televisão de maneira nenhuma, eu não vejo isso, eu não tenho Facebook, eu não tenho isso, aquilo outro. Não é isso. Essas coisas têm coisas boas. O problema é como eu uso, ou o vício que eu crio. Não as coisas em si somente. Agora, se eu entro na vida para fazer tudo isso de futilidade, né, eu me torno uma pessoa fútil, né, e essa futilidade eu vivo da moda do mundo. Hoje eu tenho que vestir de uma forma, amanhã tenho que vestir de outra, e se eu não tiver dinheiro eu sofro, aí eu faço dívida, depois eu sofro muito mais, porque eu deprimo, porque me cobraram, eu não dei conta de pagar. Todo um processo desse contexto que a gente tem que repensar nesse sentido, né? Outra situação que eu acho importante a gente lembrar, né, é que a gente tem que ter muito cuidado diante das provocações. A gente, quando é agredido, quando as pessoas nos provocam e provocam às vezes para cutucar a fera, a gente precisa repensar esse lugar nosso. E muitas, mas muitas vezes mesmo, a resposta ideal é o silêncio. Ah, mas eu fico no silêncio, os outros vão achar que eu sou medroso, que eu sou fraco. Não. Eu diria que o silêncio nesse lugar é um movimento de coragem. E que minha postura de contestação desequilibrada, agredindo o outro que me agrediu, agredindo fisicamente, revidando, se vingando, falando mal dele em outro ambiente, prejudicando o indivíduo, isso não me traz saúde. Isso me traz uma aura de negatividade, né, sentimentos ruins que neurologicamente vão me fazer mal. Eu vou produzir determinados neurotransmissores em determinadas regiões que vão modificar a minha saúde. Ela pode não piorar hoje,
Mas essas agressões, elas se tornam cada vez mais presentes, né, na minha vida, e elas vão me agredindo pouco, né? O sábio, né, Sêneca dizia isso, que o sábio é aquele que sabe lidar com as provocações e as ofensas dos seus inimigos. Eu não tenho que revidar as provocações, porque eu aumento a tensão no lar, o sentimento bélico vai tirando toda a paz, toda a capacidade, e a casa adoece, né? Então, nós precisamos ter clareza para todos nós, ter certeza em nós, né, que todo esse processo, né, é algo que eu tenho que ter cuidado. A palavra é uma arte. Ela é como um bisturi. Nas mãos certas, ela salva. Nas mãos erradas, ela mata. Se eu quero ter saúde, eu tenho que aprender a ter relacionamentos saudáveis. E para ter relacionamentos saudáveis, eu preciso aprender a comunicar. E para aprender a comunicar, eu tenho que passar a entender o que são as palavras. Como eu devo utilizá-las? Quando eu posso utilizá-las? Porque se elas forem bem utilizadas, elas podem transformar o mundo, como as palavras dos grandes sábios e pensadores do mundo transformaram a vida de muitas pessoas. Mas se elas forem palavras infelizes, palavras de futilidade, de intriga, de ódio, de agressão, elas podem criar dissensões e transformar-se em guerras de dimensões que a gente às vezes não tem como parar. Vamos aproveitar e refletir sobre isso. Antes de agradecer, eu queria fazer uma comunicação. Essa comunicação vai, durante esse período que eu vou falar agora, vai ser colocada no meu Instagram para que as pessoas tenham noção. Nas 2 próximas terças-feiras, eu não estarei realizando as nossas lives, porque eu estarei fora do Brasil, estarei num fuso horário diferente do Brasil, né? E tirando férias para conviver muito próximo do filho que tem 2 anos e meio que a gente não vê. Então, eu vou estar curtindo o filho, lembrando de vocês, as postagens não vão parar, podem continuar nos acompanhando no Instagram, nos stories, nós vamos dar notícias, mas nós não vamos estar fazendo as nossas lives. Então, a nossa live volta dia 31 de maio, a última terça-feira desse mês. Nós estaremos certamente muito ansiosos para estar com vocês aqui. Então, nesse intervalo, nós vamos nos encontrar no nosso Instagram, no Facebook, lembrando a quem nos acompanha que todas as semanas, no nosso canal do YouTube, né, sobre saúde mental e espiritualidade, Dr. Roberto Lúcio, nós
temos, né, alguma postagem nova. Então, quem nos acompanha, quiser assistir alguma coisa, alguma live que não assistiu nossa, muitas delas já estão postadas, palestras que nós fizemos durante muitos anos sobre temas voltados à saúde e espiritualidade e sobre espiritismo também, né? Porque muitas palestras voltadas ao tema espírita, eles estão no nosso site e tem, né, periodicamente os nossos comentários pequenos, as nossas lives mais curtas sobre temas importantes. Bom fim de noite para vocês, durmam com Deus, boa semana, um beijo no coração.